E aí, vamos continuar então assistindo aqui aos vídeos que nosso amado irmão mandou por e-mail. E já lemos o dízimo foi abolido. Nós vimos juntos aqui o dízimo foi abolido. E agora o próximo está... Vou fechar aqui, ó. Pronto, o próximo é... Posso devolver o dízimo se eu não tiver religião? Devolver. Por que é devolver? Porque é Deus que deu, aí tem que devolver. Essa aí, vamos ver o que é isso aí que eu nem sei. Eu nunca vi esse vídeo. Vamos ver aqui, o pisozinho maçom tá aqui, nós estamos de cá, vamos ver o que há. Vamos lá. Como posso devolver o dízimo se não tenho nenhuma religião? Mas como é que vai devolver? Eu não entendo isso. O que é devolver o dízimo? Agora, professor... Quando ele fala, amado, dá ao Criador o que é do Criador, isso é outro assunto. Outra hora a gente pode entrar nisso, entende? Mas dizer que o dízimo é... ele tá falando daquela questão da colheita. Só pode ser isso. Eu tô tentando imaginar o que ele tá dizendo em devolver. Porque lá naquela época, na lei de Moisés, dizia que a 10ª parte da colheita, o dízimo é a colheita, não é a 10ª parte. 10ª parte. Por isso que dai o dízimo... A 10ª parte do dízimo. A 10ª parte, 10% é 1%. Né? Então cairia por cento dos 10% dele. Não. O entendimento está todo errado. Dízimo é uma palavra que vem da origem de colheita. Quando você dizima, você colhe, você faz a cega. Você pega o plantio e dizima ele. Você tira ele do chão. Dizimar é isso. Então, quando foi feita a lei de Moisés, foi dito, né, que a 10ª parte do que é dizimado, tirado da colheita, que é tirado do chão, 10ª parte de toda a colheita, ela é santa ao Senhor. Assim estava escrito, ela é separada para o Criador. Não que o Criador vai comer, mas o Criador nessa época era algo que se ilustrava para dizer que era dado ao levita, e o levita tinha que dar ao sacerdote, ao órfão, ao viúvo e necessitado, o viajante. Vamos em frente então. Agora pode ser por isso que ele está falando que é devolver, né? Porque já é do Criador, mas isso não está falando a respeito de dinheiro. E muito menos para dar dinheiro hoje na mão de alguém. Vamos ver. Nos dias de hoje, ainda a gente pode, ou melhor, ainda a gente deve devolver o dízimo? Ou essa foi uma prática que Deus deu lá para o povo de Israel no início, juntamente com aqueles rituais, com aquelas festas e tudo mais? Não era festa nem ritual, meu amado, não sabe nada, né? Era a necessidade do povo. Porque Josué distribuiu as terras. Pode ler que você vai encontrar isso escrito lá. E de todas as tribos, elas tiveram herança, ou seja, uma possessão, uma terra para plantar, para cultivar. Mas os levitas eram encarregados de cuidar do tabernáculo e das peças de oferenda. Então eles não tinham como sobreviver. E além deles, havia os órfãos, que pai e mãe morriam, não tinha nenhuma lei de assistência social. Havia também a viúva, que o marido morria, a viúva não era igual hoje, uma mulher que é trabalhadora, não era essa mesma coisa de hoje aqui no Brasil. Então a mulher ficava passando fome. Então a parte do que todos plantavam, pegava a 10ª parte, dava para Deus, vamos dizer, para o Criador, mas era entregue não ao Criador, ao levita. Por isso está escrito que só os levitas tinham direito de pegar o dízimo, mas ninguém, nenhuma tribo, ninguém, nenhuma nação, ninguém de lugar nenhum. Só os levitas tinham direito de tomar o dízimo na lei de Moisés. De tomar, quer dizer, de pegar o dízimo e repartir, dar para o sacerdote, que também era da tribo de Levi, entregar para o órfão, para a viúva e para o necessitado, e para o estrangeiro, porque Israel foi estrangeiro em terra distante e foi acolhido, assim está escrito. Vamos lá. Hoje eu tenho que devolver o dízimo, professor? Ou será que eu vou estar ajudando na teologia da prosperidade aí? Como é que fica essa questão? Exatamente, aí você levantou um assunto muito importante. É muito importante, porque os caras estão atrás de grana, então é um assunto extremamente importante, não tenha dúvida. Precisamos fazer uma diferença entre o ensino bíblico do dízimo e o ensino da teologia da prosperidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos ateus sinceros que, ao olharem para os teólogos da prosperidade, eles acabam colocando a todos os cristãos e pastores como sendo farinha do mesmo saco. Isso não pode acontecer. Né? Então, se você agora vai saber a verdade, você não pode dizer que todos os pastores que vivem, que são remunerados pelo dízimo, que todos são exploradores. Você não pode dizer isso. E eu vou lhe mostrar a diferença. Por exemplo, a teologia da prosperidade pede dízimo, pede oferta, pede dinheiro, ensinando as pessoas a barganharem com Deus, a fazer uma troca. A pessoa paga a Deus, diríamos assim, e recebe bênçãos. Isso é uma doutrina diabólica, não faz parte da Bíblia. Então esse é um sistema errado. Agora o sistema bíblico é outro, totalmente diferente. Eu nem sei se na Bíblia tem sistema, mas vamos ouvir. Vou dar a oportunidade dele falar.
Né? Qual é o princípio que deve motivar o indivíduo a dizimar? Dizimar, amado, essa palavra é usada hoje no contexto religioso como dar dinheiro na mão dos cães gulosos. Mas dizimar, a essência da palavra é, matar, destruir. Por isso é que nós vemos escrito, e sabemos dos Illuminati, que eles vão dizimar a população da Terra. Hitler dizimou uma grande população. Dizimar é o mesmo que cegar, matar, colher. É o que diz respeito à colheita dos alimentos. Só que no processo religioso que está aí hoje, virou o sinônimo de pegar dinheiro do seu bolso, otário, e dar à mão dos malandros, que dizem que você está entregando a Deus, só se eles mesmo for Deus. Mas eu não me canso. Esse Deus do cristianismo, esse Deus que eles pregam nessas denominações, eu o chamo de Deus vagabundo. E não dou um centavo mais para ele igual já dei como otário. Não para esse Deus vagabundo, porque ele não existe, mas para as pessoas que falam desse Deus vagabundo, que eu não creio nele, que eu não respeito ele. Não é o princípio da teologia da prosperidade, de que você dá e você recebe. É claro que quando você dizima, Deus te abençoa. Mas não. Olha só, o que é bênção? Vai procurar na Escritura, amado. Bênção é chuva. Bênção é aquelas coisas que o Criador mandava do céu, que ele diz: abrirei as comportas do céu e derramarei chuva sobre chuva. De maneira tal que dê tanta plantação que você não consiga mais recolher nos seus celeiros. É disso que ele está falando na Escritura. Bênção na Escritura é isso. Não tem outra bênção na Escritura a não ser isso. A palavra bênção e chuva é a mesma coisa. A pessoa vai ter a plantação dela regada, porque aquele povo era agricultor naquela época. Então a bênção era a chuva. Hoje, quem oferece as coisas do mundo, que esses aí chamam de bênção, é o demônio, é o diabo, que levou o Salvador lá no deserto e disse: tudo a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Esse é o Deus do deserto, é o Deus vagabundo, é o diabo, é qualquer outro, mas menos o Criador. Não é colocar a bênção como em primeiro lugar, não é? Aqui diz, no Salmo 24, verso 1, aqui diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse texto nos mostra que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus, que ele criou tudo, amado. Se você cria alguma coisa, não é seu. O Thomas Edison, dizem que ele inventou a lâmpada, não foi? Ele patenteou, então ele criou, é dele, entende? O Criador criou tudo, tudo é dele, tudo é para ele e por ele, é assim que está escrito. E sendo que tudo pertence a Deus, ele tem por direito, ao pedir que nós... Ele tem por direito, mas eu pergunto, a você que é inteligente, ele tem por necessidade de te pedir alguma coisa? Se ele mesmo te deu tudo? Administremos isso que pertence a ele. Ele tem o direito de exigir parte que é dele. Esse Deus é vagabundo. Esse não é o meu Criador. Esse não é o que criou o céu e a terra. Esse não é definitivamente o que não habita em templo feito por mão de homens. Esse que tem direito e necessidade, viu? Porque vai te exigir, porque precisa de exigir uma parte do que é dele. É um Deus vagabundo. E eu não respeito esse Deus vagabundo. Eu tô ficando louco com esses endemoniados que me deixam louco falando mentira. Se ele quisesse... Será que eu tenho estômago para continuar vendo essa bomba? Vamos ver. Do que tudo pertence a Deus. Olha a história. Olha a historinha amarradinha de corda. Se eu falar para você, meu amado, tudo é dele, porque foi ele que fez tudo. Deus. E sendo que tudo pertence a Deus, ele tem por direito, e ao por pedir necessidade, que nós administremos isso que pertence a ele, ele tem o direito de exigir parte que é dele. Ele precisa. Se ele quisesse exigir 90%, ele pede tudo. Só com 10, ele poderia, porque ele é o dono de tudo. Claro, esse é um vagabundo que precisa disso. Deus estabeleceu o sistema de dízimos. Sistema. Para que o ser humano pudesse, através do seu dinheiro... Mal sabe, né, que o povo tá doido já para sair desse monte de sistema. O povo não aguenta mais sistema. O Salvador falou assim, olha... Venha a mim, vós que estáis cansados
de ser enganado por esses homens. Vós que estáis oprimidos por tanto regulamento, e tomai o meu jugo que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso de coração. Então quer dizer, se você ler essa passagem toda, você vai ver que o Salvador está falando para as pessoas que ele, o Salvador, tem um jugo suave em relação a esses do sistema religioso, que bota um monte de sistema para você ter que seguir. O sistema do Salvador é uma portinha estreita, única. A porta estreita é que você tem que passar por muitas privações. Isso é mentira, meu amado. A porta estreita está oculta. Não é uma escolha que você pode escolher a larga ou a estreita. Você tem que achar a porta estreita porque ela está oculta. Procure e achá-la. Bata e abra. Você vai ter que procurar. Por isso é que fala, estreito é o caminho que conduz à salvação e poucos são o que o encontra. Porque está oculto. Oculto por quê? Porque esses homens ocultaram a verdade, falando um monte de baboseira, de mentira. Reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas. E você percebe também que, de acordo com 2 Coríntios 9, versos 6 e 7 e 16 e 17, que o dízimo que Deus pede é para ser empregado na pregação do Evangelho. Não tem nada disso lá de dízimo nessa passagem. Nós lemos agora no vídeo anterior, você viu. Pode ler de novo lá completo. Ou seja, isso é tudo mentira. Esse curso bíblico que o Tito ofereceu gratuitamente é fruto do dízimo. Um curso desse que ensina o povo esse monte de mentira, isso não é prêmio, isso é castigo, meu amado. Isso aí tem que ser castigar o cara com isso. Falar assim, otário, esse aqui é o castigo por você ter sido idiota e me dado o seu dinheiro, ó. Vai pro inferno, vai pra perdição, aprende essas baboseiras, tudo mentira aí, que te conduz pra vida eterna da perdição. Isso é castigo. Todos os cursos bíblicos da TV Novo Tempo, o Criador me livre. As programações educativas que a TV Novo Tempo tem, é porque há irmãos sinceros que contribuem com o trabalho da Novo Tempo. Por exemplo, a ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, é uma agência adventista que atende às necessidades das pessoas em volta do mundo. É possível existir esse departamento porque a igreja investe nesse departamento. Então o dízimo... Aí você vê a estratégia, né? Em uma parte junta as coisas que eles dizem que são religiosas, né? Ou espirituais, vamos dizer como querem entender, né? Com outras coisas que são sociais, para que você entre na confusão da maratona de informação e acha que está sendo justo ou que está sendo decente. Por quê? Porque começa falando de coisa espiritual, daqui a pouco, né, social. E aí o pô, não, isso é bom, é social, fazer social é bom. Mas peraí, a igreja, quando eles abriram, ou quando abre, eles dizem que é para as coisas sociais ou para as coisas espirituais? Você quando vai lá, ou quando você busca Deus, Zeus, você está buscando coisas espirituais ou coisas físicas? Tá certo? Então tem que ter uma consciência do que você quer na vida. Do bem empregado, da forma como Deus quer que aconteça, é bíblico. E para nós provarmos que o dízimo é um sistema importante que devemos contribuir ainda hoje, nós vamos tô até espirrando, cara. No troço desse tá até espirro. De Jesus, em Mateus 23, 23. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Ele tá corrigindo aí, ó. Mais uma vez, mesma coisa, só tem isso. Dízimo da hortelã. Queria esse homem ter alguma coisa mais plausível para ele ler, mas não tem. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Da lei de Moisés. A justiça, a misericórdia e a fé. Ah, não, essa é da lei do Criador. Devis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dizimar, sem omitir aquelas, que é o amor pelas pessoas. Então dízimo, Jesus aprovou o sistema de dízimos. Ele aprovou, não. E se você não tem que aprovar, rapaz, tá debaixo da lei. Eu posso lhe passar alguns textos. Parece que, quando ele fala, parece que o Salvador é o cara que aprova ou desaprova. Rapaz, o Criador na mão de vocês foi só um joguete. O Criador na mão de vocês, o Salvador na mão de vocês foi só um vagabundo que vocês fizeram dele um vagabundo, um maldito que vocês fizeram dele maldito, foi só isso. Um marginal que vocês fizeram dele marginal. Para vocês ele não foi nada além disso. Como vai dizer agora que ele aprovou? O que tinha ele para aprovar se ele não era ninguém? Ele era um cara nesse mundo que nem onde reclinar a cabeça tinha. Que condição tinha ele de aprovar ou reprovar? Vocês sabem muito bem disso. Não aprovou nada, ele estava debaixo da mesma lei de Moisés porque ele era judeu. E ele, como judeu, ele disse para as pessoas, ó, vocês estão aí justificando que vocês dão endro dessas coisinhas, ó, dão a colheitazinha, a parte da colheitazinha do que pequeno,
das coisas pequenas, hortelã, cominho e endro, vocês têm que praticar a justiça, o amor ao próximo, é isso que vocês têm que fazer. Salvador tá corrigindo aquele cara que tá fazendo errado. E isso porque estava debaixo da lei de Moisés, e a lei de Moisés dizia que devia dar dízimo. Tá certo? Por isso é que ele estava protegendo as outras coisas. Faça isso. Dá o dízimo mesmo, tem que dar, tá debaixo da lei de Moisés, mas não omita o que é o de mais importante. O amor, a misericórdia e o perdão. Isso é correção. Leia Malaquias 3, 8 a 10, que ali menciona o quanto Deus recompensa e abençoa a pessoa dizimista. Sim, recompensa e abençoa os que não roubam a ele, é o que está bem claro lá. Tá certo? Então ele fala, trazei o dízimo integral. Porque aqueles homens pegavam o dízimo recolhido, alçado, as ofertas e dízimos, né, de daquelas comidas, e não trazia integral para o armazém, trazia parte deles. Por isso ele diz, traga os dízimos que vocês recolheram, o integral, a parte toda que vocês recolheram, e façam prova de mim, sacerdotes. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar mais bênção sobre bênção. Então aquilo que ele está falando ali, você vai ler um pouco antes de onde ele mandou, lê o capítulo todo, amado. Você vai ver também em próprio Malaquias que os judeus chutaram os levitas para escanteio e quem estava lá tomando dinheiro dos outros, da viuvinha pobre, por exemplo, e tomando dízimo e tomando tudo, não era nem levita naquela época do Salvador, já era judeu. Eles tinham chutado os levitas para escanteio, Malaquias denunciou isso. Leia Malaquias inteiro. Tem muita coisa importante ali. Tem Malaquias dizendo que vai dar merda, cocô, para esse tipo de conceito religioso comer. Está escrito em Malaquias. Tá certo? Né? Você pode ler, além de Malaquias 3, 8 a 10, você pode ler ali Êxodo 35, a partir do verso 2 ao 5, que mostra o quanto Deus abençoa a pessoa que dá a sua oferta para Deus. Rapaz, ele vai falar agora de Abraão que foi oferecer Isaac. Foi oferecer Isaac, cara. Ele vai falar disso agora. Lá a única coisa que teve de oferta ali foi a oferenda, porque a oferta é oferenda. Foi Isaac que ofereceu, o Abraão que ofereceu o filho. Você pode ler 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. Então são textos, Provérbios 3, versos 9 e 10. Então são textos que apresentam o dízimo de uma forma bonita e não de uma forma distorcida, como é apresentada pela teologia da prosperidade. Agora, ele só mete o pau na teologia da prosperidade. É tipo assim, o cara já descobriu que uma banda dessa fruta tá podre. Aí o outro tá na mesma fruta, mas tá do outro lado, da outra banda. Aí ele fala, olha, essa banda aqui não tá podre. A banda podre é a banda de lá. Então aquela banda... Mas é a mesma fruta! Apenas aponta que o outro tá pra você achar que esse não tá, mas tá mentindo. Esse dízimo não existe. Não tem nada de dízimo de dízimo na Bíblia. Eu desafio qualquer um. Abre aqui, ó, e mostra. Tem dízimo de dinheiro na Bíblia. Mostra. Se tem. A questão da pergunta é a seguinte: se eu não tenho nenhuma religião e eu quero devolver o meu dízimo. Não, ele ia falar a verdade, que esses caras sabem da verdade. Eu quero dar meu dinheiro pro pastor. Ele ia falar isso, mas aí dá não. Ele lembrou que não pode falar isso aí. Porque a câmera tá ligada. Se desligar, ele fala. Eu aconselho, Tito, a esse telespectador ouvinte analisar e descobrir uma igreja que seja séria para usar o dízimo, né? É por isso que eu não gosto de ver antes, eu gosto de ver ao vivo com você, porque a minha reação é espontânea. E nessa hora, não há outra alternativa a não ser rir. Ele quer que você ache a igreja séria. Ir uma igreja que seja séria. Espectador ouvinte, analisar e descobrir uma igreja que seja séria. Seria cômico se não fosse trágico. Para usar o dízimo, né? Então, se ele não tem religião, mas ele estudou a Bíblia e viu que o sistema de dízimos é bíblico e é um mandamento de Deus, avalie uma religião que seja séria, né? Que saiba investir esse dinheiro para a pregação do evangelho. Vou dar lá na Espiritismo. Espiritismo então, é sério, vou dar lá. Não banda, na Quimbanda. Tem que fazer esta avaliação essa e descobrir religião. Qual igreja que, né, poderá utilizar o dízimo sabiamente. Agora, se eu quiser direcionar o meu dízimo para um determinado projeto... Já perguntou outro dia. Você vê que isso é para fazer propaganda, não é para informar. Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Pergunta, Tito. O dízimo
ele deve realmente ser entregue apenas na casa do Senhor. É mesmo? Mas o Criador não habita em templo feito por mão de homens? E o Salvador não tinha nem onde reclinar uma cabeça? Que casa do Senhor é essa, cara? Que casa do Senhor é essa? Você vai para a Escritura, toda vez que está escrito casa do Senhor, está se referindo a Jerusalém ou a Israel. Hora nenhuma se refere ao templo. Hora nenhuma se refere ao templo. Toda vez se refere à casa de Israel como sendo Jerusalém. A minha amadinha leu esses dias em Zacarias, quando nós fomos falar do jejum, né? Que o povo clamou ao rei pedindo para que fosse a casa do Criador para conversar com as pessoas que lá estavam. Para a casa do Criador, nesse momento, você repara claramente que é Jerusalém, né? Cuja as paredes estavam derrubadas, os muros, na época do profeta Zacarias. Então você vê o tempo todo Davi falando, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Será que ele falava do templo? Peraí, mas o templo não existia, Salomão não tinha nascido ou não tinha ainda construído, porque Davi morreu e o templo ainda não existia. Como Davi disse, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Quando nos disseram vamos a Jerusalém, porque a casa do Senhor é Jerusalém, segundo a narrativa da Escritura, o tempo T-O-D-O. Mas agora, esses prostíbulos que estão aí, prostíbulos da verdade, são chamados de casa do Senhor. E aí o povo todo acredita. Professor, eu não posso então escolher um projeto, de repente um projeto evangelístico, e eu destinar o meu dízimo para esse projeto? Realmente, Tito, a Bíblia diz aqui, por exemplo... Você veja bem, amado, que linguagem estranha, né? Se tivesse aqui Moisés, acharia estranho. Ele falaria, poxa, como é que eu vou destinar meu dízimo? Eu não tenho plantação. O rapaz está falando ali como se ele tivesse plantação. Entende? A plantação de fruta ou de cereais, principalmente trigo naquela época. Peraí, como eu vou destinar o meu dízimo, a minha cega, colheita, a minha plantação para alguma igreja se eu nem tenho plantação nenhuma? Porque o assunto aqui, amado, virou outro. Mas é outro na metalinguagem louca e confusa do sistema religioso. Porque na linguagem da Escritura, dízimo sempre foi cereais, alimentos, frutos da terra. Mas aí ele fala, então eu vou levar meu dízimo no céu, meu dízimo, como se ele tivesse uma plantação. Não, meu amado, ele não está falando de nada daqui não. Não é de plantação nem nada daqui não. É cash, é mamon, M-A-M-O-M, mamon, dinheiro, Deus dinheiro. É disso que eles estão falando. Em Malaquias, capítulo 3, Malaquias eu vou 3. ler esse texto aqui. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, né? Exatamente, exatamente. Malaquias capítulo 3, verso 10 diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Lá, na verdade, amado, na Bíblia de Jerusalém Católica, na Vulgata, que não é esse lixo aqui, Feira de Almeida, é outro lixo, menos lixo, tá escrito assim, ó: sacerdotes, trazei os dízimos que vocês recolheram na integral, todo, no geral, trazei todo o dízimo que vocês recolheram e não parte dele. É assim que está na Bíblia de Jerusalém, porque os sacerdotes recolhiam do povo de Israel e não levava todo o dízimo para ser repartido entre o órfão, a viúva e o necessitado. Mas eles faziam qualquer coisa, vendia, sei lá o que eles faziam, mas não estavam entregando essa parte. Então por isso é que ele diz que este mandamento é para o sacerdote. É só você ler, meu amado. Leia o capítulo inteiro, lê do começo, e você vai ver isso. Na minha casa. Veja, a casa do tesouro era um compacto. Para que haja alimento na minha casa, amado, é em Israel. Para que haja alimento em Israel, para o órfão, a viúva e para o necessitado, em Jerusalém, naquela região de Israel. É por isso que ele fala, para que haja mantimento na minha casa. Então você veja, se esses caras tivessem coerência, então seria para haver mantimento lá na igreja. Então o povo precisa de alimento, vai lá e pega alimento. Ele não está falando que é para que haja dinheiro na minha casa. É para que haja mantimento em Jerusalém. Mas vamos dizer que esses caras estão certos. E é para que haja mantimento na igreja. Cadê o mantimento que está lá? Não tem mantimento nenhum lá para ninguém pegar. Isso tudo é golpe, é tudo mentira. É tudo história. No templo lá do antigo Israel.
onde as pessoas levavam seus dízimos. Quando ele vai falar isso, sempre ele dá ele para pensar. Por que para pensar, amado? Porque se ele não parar para pensar, ele acaba falando o que não deve. Porque ele está contando uma história, mas o que ele sabe é outra. Então ele tem que adequar a história. Por isso ele vai falar e dá uma paradinha para pensar, para não falar o que não deve, não ter que cortar o programa, editar e gravar de novo. Dos produtos agrícolas. Então era levado até Deus. E aí tem um texto... Deixa eu voltar aqui que ele falou agrícola. As pessoas levavam seus dízimos dos produtos agrícolas. Então era levado até Deus. Os seus dízimos dos produtos agrícolas. E aí tem um texto, Tito, que vai nos mostrar qual é a finalidade do dízimo. Vamos ver se ele vai falar agora. Vamos ver. 2 Coríntios 9. Ele tinha que ler na lei de Moisés. Espera aí, o pastor, o grande homem das informações aí. Se você vai falar de dízimo, você não tem que ir lá na lei de Moisés, não? Não foi Moisés que determinou a lei do dízimo? Se você vai falar de dízimo, você vai a Coríntios pegar um texto que não tem a ver para mentir? Vai lá em Deuteronômios! Vai lá em Levíticos! Vai lá na lei de Moisés! Lê lá o que está escrito sobre dízimo, que aí o povo vai entender o que é dízimo. Você quer ler onde não tem sobre dízimo? Lê lá atrás. Você tá falando de quê? Não, tá falando de dízimo. Peraí, dízimo é aquilo da lei de Moisés, que tá falando de Malaquias, até aí tudo certo. Então lê em Deuteronômio, então lê em Levíticos, então lê onde foi criada a lei do dízimo para você falar o que é a lei do dízimo. Se esse homem lesse a lei do dízimo como está em Deuteronômio, que você pode ler, não procura onde está capítulo não, lê tudo. Você vai saber dessas falcatruas e de muito mais que eles fazem. Você iria ver, se você fosse ler, se você for vai ler, que o dízimo é a colheita que as pessoas plantam em Israel e que agora, no primeiro ano e no terceiro ano, não é todo dia, nem todo mês, nem toda semana, é quando a colheita der. Anualmente, a colheita dá uma vez por ano. Então a pessoa agora pega esse material todo, que é a quantidade de 10% do dízimo, ou seja, 10% da cega da colheita, e leva para Jerusalém, para entregar em Jerusalém. E ainda diz assim: e se o lugar que você estiver for longe de Jerusalém, porque Israel cresceu muito na época de Salomão, então se for longe, você vende esse material, ata o dinheiro na sua mão, vá a Jerusalém e compra tudo que te satisfaz, até cachaça. É o que está aqui, ó. E coma tudo e beba tudo conjunto dos seus amigos e irmãos. Esse é o dízimo. É isso que está aqui, ó. É um absurdo. Absurdo porque você aprendeu o erro deles. O que está aqui é isso. Era para aquele povo de Israel. E aquele povo de Israel deveria, se fosse longe para levar o dízimo, não levar, porque é muita... é dinheiro. Não era dinheiro não, meu amado. Dinheiro existia, mas era comida. Era longe para levar, porque não tinha às vezes carroça, ou caminhão, que fosse para levar um monte de comida para lá. Então você vende essa comida toda na sua região, ata o dinheiro na mão, tá escrito assim, ata na mão, leva a Jerusalém o dinheiro, chegando lá, compre tudo que sua alma quiser, até mesmo bebida forte. Isso é, até mesmo cachaça. E beba tudo e coma tudo na presença dos seus irmãos, e fez o dízimo. Foi feito o dízimo, foi feita a tua obrigação do dízimo. Era isso. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver a dar na mão de brasileiro, porque está escrito pela lei de Moisés, somente os levitas têm direito de tomar o dízimo de Israel. Não é tomar o dízimo de brasileiro, isso não existe nada. Mas mesmo de pegar em dízimo, pela lei de Moisés, somente quem tinha direito eram os levitas, não era nem a tribo de José, tribo de Gade, tribo de Naftali, nenhuma tribo outra, só a tribo de Levi. Versículos 7 e 8. Tem que procurar muito para não ler um outro ali que não... Entende? Tem que ler só aquilo ali. Não pode ler mais na casa, não complica. Aí tem que procurar pra caramba para ver qual o versículo que ele quer empurrar em cima de você. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Cada um contribua ajudando o próximo. É isso que está lá. Lê para você ver. Não com tristeza por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A quem dá ao próximo com alegria, não é o cão guloso. É. E aí aqui você... Aí ele parou e falou, não é, porque ele leu ali agora e viu
Semeei, dei aos pobres, minha justiça permanece. Ele leu isso ali agora. Tá logo em seguida disso aí que ele leu. Mas ele não quis falar isso. Aí ele ficou, isso aqui eu não posso falar. E aí ele fala, não é... Vê também, eu acho que no versinho 15... Não é no versinho 15 não, é aqui mesmo. Que a motivação do indivíduo a dizimar tem que ser... Isso aí, Shaul, amado, não tá falando nada de dízimo ali. Tá falando de você ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Com qualquer quantidade, qualquer dinheiro. Ajuda pras pessoas. Não tem nada a ver entregar na mão do cão guloso, do religioso, do pastor, do padre, de nenhum outro homem para dar ao Criador, muito menos para dar ao Criador do céu e da terra. Porque esse, Paulo disse muito bem, este que eu vos anuncio não precisa de nada das nossas mãos. Porque ele mesmo nos dá o ar, o céu, a terra, o sol e tudo mais. Alegria. Ele tem que estar ciente de que ele está obedecendo a Deus, devolvendo a Deus o que é dele e contribuindo para que o... Dinheiro é de Deus. Rapaz, o Salvador pegou a moedinha de quem a esfinge. Bem claro isso, bem claro, bem explícito. É de César. E a inscrição é de quem? Bom, a inscrição também é de César. Então logo, pois, dei a César o que é de César. Ao Criador você dá o que é do Criador. Dinheiro ele separou para um lado. De quem esfinge? É do César. Então dá a César. Dinheiro é para César. O Criador, você dá o que é dele. Por que o dízimo era dado para ele, amada? Porque o Criador é que fazia regar a terra. O homem não consegue fazer um grão de arroz. O homem não consegue fazer uma batata, uma abóbora. Ele consegue até modificar geneticamente, mas não fazer. Mas o dinheiro é coisa do homem, o homem que fez. Então quando você vai dar a Deus, você se quiser ainda hoje dar alguma coisa a Deus, você mata a fome de alguém, porque naquele dia você vai ouvir, olha, eu tive fome e tu me deu de comer. Eu tive sede e tu me deu de beber. Aí esses caras que estão seguindo esses homens aqui, ó, do engano, vai dizer assim, mas quando eu te vi com fome e não te dei de comer? Quando você negou a um dos meus pequeninos, a mim negou. Então, se você quer dar ao Criador o que é dele, alimente o próximo. Ajude. O cara é vagabundo, não importa. Ajuda ele, o Criador sabe todas as coisas. Quem você puder ajudar, ajuda. Entende? Não olhe pra ver quem é. Faça o bem, não olhe a quem. Não está escrito isso, mas isso é uma verdade. Ajude. Ninguém erra por fazer o bem. Você vai errar por dar dinheiro pros outros. Você depois vai ficar sem, ó. E vai ser chamado por esses mesmos de otário. Tá certo? Mas, se você der ao próximo, isso não faz mal nenhum. O Evangelho. Então o dízimo é direcionado apenas para a pregação do Evangelho. E Deus quer que leve a igreja. Aí, o dízimo é direcionado para a pregação do Evangelho. Ô meu amado, você estudou? Então me mostra aqui onde está. Onde está escrito aqui que dízimo, o dinheiro que dá na mão dos cães gulosos aí, do pastor, de alguém, é para pregar o Evangelho? Está escrito aonde isso? Abre aqui e me mostra. Engana, sabe quem? Quem não gosta de ler. Engana quem confia no homem. Mas está escrito, maldito o homem que confia no homem, com relação a aprender das coisas do Criador. Cego guiando cego, ou cego pastoreando cego, a palavra é a mesma. Botaram guiando para disfarçar, mas cego pastoreando cego é a mesma palavra. Tá onde aqui, ó? Que dízimo é para pregar o Evangelho. Você disse aí da tua boca. Mas se você fala e representa alguma coisa sagrada, mostra aqui onde está. Dízimo para representar o Evangelho. Tá onde? Para que a igreja administre de acordo com as necessidades da pregação. Agora, se a pessoa quiser, Tito, fazer uma outra oferta adicional para este propósito evangelístico ou outra coisa, aí a pessoa é livre para fazer, né? Okay. Êxodo 35. Então é só diferenciar o dízimo e ofertas. De repente um pacto ou alguma coisa assim. O dízimo é para a igreja. E a oferta você pode direcionar para um projeto, você pode direcionar para o que você acha. A oferta que ele fala ali é ajudar o próximo. Semeei, dei aos pobres, a minha justiça permanece, segundo o que está escrito. Isso era uma coisa que todo mundo sabia lá na época. Está escrito aí. É só ler nessa mesma passagem de Coríntios que ele citou e você lê tudo, que você vai ver isso. Que é interessante evangelisticamente, é isso? Exatamente. Olha o que diz aqui, Tito, em Êxodo 35:5, ó. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente. Veja, o dízimo, a palavra dízimo no hebraico quer dizer 10%. Ok. A palavra dízimo se transformou em 10%, mas dízimo é cega, colheita. Por isso que é trazer 10% do dízimo. Se for trazer 10% do 10%, vira 1%. Não é isso, nunca foi isso. Dizimar, matar, colher, ceifar. A palavra é essa. Agora, se transformou
dízimos transformou em sinônimo de 10%, porque o sistema religioso acostumou dessa forma e as coisas vão mudando de acordo com época, cultura e tipo de conhecimento. Só que dízimo que está aqui não é da época atual, é da época que foi escrito. Então você tem que levar em conta o que está escrito aqui da época que foi escrito ou da época atual que mudou o sentido. Para mim tem que levar em conta da forma que está escrito. Até porque senão nem sentido dá você dizer que é para, na época passada lá, levar 10% dos 10%. Não, é 10% do dízimo, ou seja, do que colheu, do que dizimou. Então o dízimo é definido 10%. Agora, a oferta é algo que tem que ser de coração. Agora 10% de quê? Do dinheiro? Mostra onde está isso. Ele vai falando e não completa para ficar estranho, para você não entender bem claramente, para você ficar confuso mesmo. 10% de que ele está falando hoje? É de dinheiro? Tá onde isso? 10% de dinheiro está escrito aonde? Então, quem algum dia deu 10% de dinheiro? Há uma diferença realmente entre dízimo e oferta. Eu, por exemplo, eu sou dizimista, né? E também tenho um pacto de ofertas com Deus, em que uma porcentagem do que eu recebo do meu salário, eu envio para uma igreja bem pobrezinha ali, que necessita de recursos, né? Para que essa igreja administre esse pacto de ofertas da maneira que for, né, mais conveniente. Então eu creio que nós devemos seguir este modelo bíblico e com certeza, se nós obedecermos a Deus nisso e contribuirmos para que muitas Deixa eu dar meu voto negativo aqui que eu nem dei ainda. Da Bíblia, gratuitamente, já dei. Deus vai nos abençoar muito, como Ele tem abençoado a minha vida, a vida do Tito e de tantas outras pessoas que... Esses homens traduzem abençoar por ter recurso financeiro, viu? Só que, amado, entenda uma coisa, recurso financeiro aqui no mundo nunca foi bênção do Criador. Quem oferece isso é o Deus do deserto, que chegou para o Salvador e disse: te darei tudo, porque tudo a mim foi entregue, tudo que você quiser eu te dou, porque a mim foi entregue e eu posso dar a quem eu quero, eu posso dar, foi autorizado pelo Criador. O Criador permitiu que ele desse tudo que é para quem quisesse. Então, porque tudo está no poder do Criador, o Criador permite. Você quer matar a tua família? Vai, dá um tiro na cabeça do seu bebê que está aí, dá um tiro na cabeça do seu sogro, mata teu irmão, você faz tudo, está tudo permitido, pode fazer, ué. Então é assim mesmo, do mesmo jeito, entende? Então o mundo jaz no maligno, não está permitido que seja dele também. E aí você vai querer as coisas do mundo, você trabalha. É assim que todo mundo faz. É lógico, isso é uma coisa agradável ao Criador. Que você trabalhe e tire o seu sustento do teu trabalho. É para isso que ele disse, ó, você comerá do suor do seu... Dá certo? Comerá do seu suor. Agora, enganar o povo, dizer mentira, que isso aqui é uma coisa e aqui é outra... Ah, rapaz, eu não entro desse. Tem mais 3 ali para assistir, mas eu digo para você, hoje eu não assisto mais nada. A minha cota de nojo já acabou por hoje. Nada contra esse cidadão, nunca ouvi na minha frente, nem pela internet. Não sei de quem se trata, nunca me fez mal nenhum para me falar mal dele. Mas a pregação que está aí, a mensagem que está aí, que é uma mensagem do sistema religioso como um todo, isso é tudo história. Isso não tem nada aqui. Agora, o cidadão, eu não falo nada mal dele, nem contra a pessoa dele, até porque eu não conheço, eu não sei quem é ele, e aí não me sinto no direito de falar dele. Agora, da mensagem que ele está levando, dizendo que está aqui, eu digo para você que não é verdade, é mentira. Não está aqui do jeito que ele está falando. Ele lê de um jeito e fala de outro. E aí busca pedacinhos para falar, para não ter que contar a história toda no seu contexto. Por isso, eu recebi um e-mail desse irmão. Tá aqui, ó, isso aqui é internet, ó. Tá certo? Eu tô vendo na internet como qualquer outra pessoa e fazendo uso aqui do meu direito de expressão, de falar, né, o que eu entendo aqui e de me expressar quanto à mensagem dita por esse moço. Jamais, né, aqui falando contra a pessoa dele e jamais falando sobre o caráter dele ou qualquer coisa desse tipo. Isso aí você mesmo analisa e você fica sabendo, não precisa de eu falar nada. Agora, do que a mensagem está sendo levada, que se diz que é uma mensagem da Escritura, eu afirmo para você sem medo de errar, que não é. E aí desafio esse moço, qualquer outro, para poder abrir a Bíblia comigo e me mostrar aqui que dízimo algum dia foi dinheiro e que quem não é levita, se tinha na época da lei autorização para poder pegar dízimo de alguém. E também se essa mensagem de Malaquias, que roubará homem a Deus, se não é para os profetas, se não é para os sacerdotes daquela época, naquele local, em Jerusalém. Muito obrigado a todos. Outro dia eu vejo mais um pouco, que eu não quero, estou com nojo.